Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Com isso, a língua se torna impossível se você começa a usar a língua dessa maneira, né? Se você não pode descrever aquilo que outra pessoa disse de uma maneira que represente, no fundo, o conteúdo do que ela falou. Então, a mesma coisa, o Lula não mencionou a palavra holocausto, então está tudo bem. Mas o fato é que mencionou e fez uma referência clara, não tem como escapar. No entanto, ele está realmente redobrando a aposta. Então, isso que o Guzzo fala, sim, é impressionante. É impressionante porque é um esforço deliberado, né, de criar uma determinada situação de conflito, de confronto, de agressividade por parte do Lula e do seu governo, né, sobretudo da cúpula diplomática ali, principalmente do Celso Amorim. Então, essa é a situação sem precedentes. Uma situação de algo que é deliberadamente criado, né? Quer dizer, com essa magnitude, com esse grau de cinismo e criada de maneira deliberada. Então, cada vez mais isso faz pensar que se trata de uma contribuição do Brasil a esse esforço de guerra planetário dos totalitários, ao qual eu vou fazer referência agora na parte introdutória da live. 5 bilhões de dólares para a Rússia, por meio de importações de diesel, e, quem sabe, agora é outro serviço que o Brasil de Lula está prestando ao criar esse clima de hostilidade frente a Israel. Isso ajuda a trazer, né, as atenções, mais uma vez, do mundo contra Israel, a colocar Israel e, por extensão, seu grande aliado, os Estados Unidos, na berlinda. Isso ajuda a dar fôlego político e fôlego diplomático para a Rússia, né, no seu esforço de abocanhar realmente parte da Ucrânia e de, no fundo, se expandir mais ainda. Então, cada vez mais está claro que faz parte de um plano. Não é um plano só brasileiro, é um plano, olha, qual é o papel do Brasil nisso aí? Você vai lá e chama Israel de genocida, porque se o Brasil tem um peso que não é o Lula que construiu, né? Mas o Brasil tem um peso diferente, por exemplo, se vai o Equador, né, e chama Israel de genocida, é uma coisa. Mesmo se vai a Colômbia, como já aconteceu, esse presidente pró-narcotráfico da Colômbia, o Petro,
chamou basicamente Israel de genocida, cortou relações, inclusive, se não me engano, tem um peso, mas é a Colômbia, um país importantíssimo, o segundo país mais populoso da América do Sul, mas tem uma distância muito grande em relação ao Brasil. Quando chega o Brasil, ou alguém em nome do Brasil, e fala isso, é outra coisa. Você realmente introjeta aí uma linha de confronto muito mais agressiva no discurso mundial. Então, isso faz parte, provavelmente, de um plano, faz parte, provavelmente, de um plano de jogo, né, de um plano de jogo, do qual faz parte também a imigração ilegal para os Estados Unidos, para a Europa e outras dimensões. Então, eu achei interessante falar, desde 500 anos, desde Tomé de Souza, né, o chefe de Estado brasileiro é rebaixado a esse nível de delinquência. E o problema é assim, nós estamos vendo isso, né, mas o mundo democrático ainda não está vendo dessa maneira. Tá? Claro, Israel já viu, né? E o chanceler de Israel, o Israel Katz, que eu conheço, foi meu colega como chanceler em 2019, depois ele saiu, agora voltou a ser chanceler, né? O Israel Katz está fazendo de tudo para lembrar ao mundo quem é o Lula e para distinguir também a questão Brasil-Israel da questão Lula-Israel. Isso é muito importante, mas isso ainda não chegou, realmente, eu acho que nas capitais, nos centros decisórios da Europa e dos Estados Unidos. Essa visão do Lula como esse delinquente que está mencionado aqui pelo Guzzo, né? Então, isso eu acho ainda muito grave. O mundo livre ainda acha que o Brasil é parte do conjunto, digamos, das democracias, que o Brasil é neutro na questão da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, que o Brasil Israel ainda, né, tem dizer, não, mas na verdade ele é neutro porque ele quer 2 estados, não é neutro coisa nenhuma, mas tem gente que ainda sustenta esse tipo de discurso, né? Então, isso é algo que poderia nos ajudar muito a mudar a visão do mundo sobre o Brasil e ajudar que o mundo tivesse a visão real do que está acontecendo no Brasil, né? A atitude frente a Israel, mas isso ainda não aconteceu. Então, aqui tem um comentário também interessante, porque sempre tem sugestão bibliográfica, eu gosto de colocar. O Maurício Koga, que eu acho que não sei se é nosso colega aqui no curso, ou se mas eu me lembro bastante desse nome. Ele diz, para começar a entender o pensamento chinês comunista maoísta, esse livro talvez seja alguma utilidade. Bormann, The Protracted Game, né, o jogo estendido, né? A Wei Qi Interpretation of Maoist Revolutionary Strategy. E diz que é como o Eric Voegelin disse no seu livro autobiográfico, que o Partido Comunista Chinês baseou-se no tempo de Mao Tse-tung na China, antes do Império, na época dos Estados Guerreiros. Então, não conheço esse livro, vou atrás, porque... E isso sim, já tenho visto, o maoísmo, ele é realmente uma forma do comunismo, do marxismo-leninismo, que se vale de alguns elementos do pensamento tradicional chinês, enquanto que destrói outros. Mas com isso ele consegue dar uma certa ilusão de que ele é uma continuidade de uma grande China que havia sido perdida e que ele restabeleceu. Na verdade, não é. O maoísmo é uma destruição da China histórica, da China tradicional. Eu comentei num artigo do Epoch Times, para o Epoch Times, do ano passado, eu acho, ou já de 2022, talvez, que existe uma escola de pensamento chinês, a escola legalista, que é basicamente Maquiavel turbinado. É uma escola, olha, é só o poder que importa, é só o poder que interessa, qualquer artimanha, qualquer enganação, mentira, cinismo, violência é justificada se o objetivo for chegar ao poder. Então, existem coisas muito bacanas no pensamento chinês, mas existe isso aí, como também tem coisas muito ruins no pensamento ocidental. E o Mao Tse-tung, na verdade, o maoísmo pega esse lado do pensamento chinês, né, do poder pelo poder.
mas vamos aqui atrás desse livro. Né? O Gilberto diz o seguinte, sobre a manifestação, normalmente, estou lendo aqui à medida que os comentários apareceram, e é o seguinte, então não tem uma sequência, né? Gilberto Gil, bom, não sei se é o próprio Gilberto Gil, mas dizia o seguinte: acredito que a manifestação serviu para que o povo perca o medo e volte às ruas, com mais manifestações agora em todo o Brasil. Isso terá um efeito positivo nas eleições deste ano. E à medida que a economia piorar, e ela vai piorar, o clamor vai aumentar e o Lula poderá vir a sofrer um impeachment. Quanto aos abusos de certos ministros do STF, leis terão que ser aprovadas para pôr fim à escalada do totalitarismo. O Congresso e o Senado perderão sua relevância, algo que já começa a incomodá-los. Então, eu acho que isso aqui está perfeito, só que não é o que vai acontecer do jeito que as coisas estão. Então, a manifestação serviu para que o povo perca o medo. Eu acho que o povo não perdeu o medo. Né? Tanto que as pessoas não levaram cartazes. O presidente pediu, o Bolsonaro pediu para não levarem cartazes, falando do STF, elas não levaram. Né? Claro, respeitando o pedido do presidente, mas porque tem medo. Porque não é assim só porque o presidente pediu, porque eles sabem que se levarem, o presidente falou isso porque sabia que teria uma consequência, né? Poderia ter uma consequência, pessoas irem presas, etc. Né? E o próprio presidente, né, não levou cartazes para a manifestação, ou seja, né, falando metaforicamente, ele não desdobrou ali nenhum cartaz, nenhuma ideia de algum tipo de choque com o sistema, nenhuma contestação do sistema. Né? Ele falou assim: olha, eu não fiz isso de que vocês estão me acusando. Né? O pessoal do Rio de Janeiro, eles precisam de uma anistia. Né? Então, não disse isso de uma maneira confrontacional, depois falou de conciliação, falou de pacificação. Né? Então, ele não levou, né, cartaz. Ele pediu para não levar e ele próprio não levou. Então, isso reflete o fato de ter havido uma intimidação, né? De ter um medo, de haver um medo aí regendo as pessoas. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva
Logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade